Olá gente, boa noite, eu sou o Hugo, sou aqui. A gente vai estar explicando o último plano de ensino, que é referente ao módulo 3. Então, o objetivo desse plano de ensino é ensinar física com foco em dar mecanismo para uma pessoa, no contexto de uma comunidade, para que ela saia da condição de opressão, da condição de pobreza, né? Que ela consiga assim, ter meios para enfrentar os problemas que geralmente a comunidade apresenta, né? Então esse plano de ensino é voltado para a parte de eletrodinâmica, mas focado principalmente numa comunidade pobre, que ela sofre, que ela tem problemas de apagão, muito problemas de gatos, né? Problemas assim frequentes relacionados principalmente com a energia elétrica. Ok, os objetivos dessa aprendizagem são, então a gente vai querer ensinar aos alunos as noções que eles precisam saber de corrente elétrica, resistência, esses elementos físicos teóricos que precisam para entender um utensílio elétrico. Claro, no contexto da comunidade, né, da casa dele, tipo de um chuveiro, a gente vai explicar só teoria solta. A gente quer dar também aos alunos uma aula também enfocando alguns quesitos básicos de administração pública, de questão de conta elétrica, como funciona, quais órgãos são responsáveis, um pouco de geografia, assim, coisas bem pontuais, elementares, explicando como é que é a matriz energética brasileira, para dar ao aluno um panorama mais amplo sobre o que envolve toda essa questão da energia elétrica e os problemas. Okay? E com isso a gente também procura, nesse módulo, aprofundar um pouco aos alunos a noção de cidadania, né? Cidadão de comunidade, de como o aluno pode agir para melhorar a comunidade em que vive, como o conhecimento ele vai usar para transformar a realidade dele. Ok, então como é que é o programa? Na primeira aula, então, o professor vai se apresentar, né? Até para exatamente ajudar a criar um pouco de conexão com os alunos, falar um pouco da sua história e tal. E depois cada aluno vai fazer uma apresentação também, exatamente para a gente conhecer o contexto de cada um. Vai ser de uma certa forma um pouco uniforme, claro que vai ter discrepâncias, mas em geral a gente vai ter esse panorama de aluno, né? Alunos de classe da classe menos favorecida, contexto de uma comunidade que sofre com problema de energia elétrica. Aí no final da aula a gente vai estar fazendo uma discussão com a turma, exatamente para perguntar quais são os principais problemas que afligem eles. Aí aqui eu já adianto que para a gente conseguir cumprir nossos objetivos, a gente já toma como pretexto que o maior problema que eles viram é a questão dos apagões, dos gatos, de falta de energia elétrica, relacionado com energia elétrica. Okay? Na segunda aula, então, a gente vai pegar o feedback da primeira aula e a gente vai estar, então, falando um pouco sobre os problemas que eles têm, tipo assim, o porquê de ter apagão, o que é gato, essas coisas, por que falta energia elétrica, beleza. E aí depois a gente vai estar explicando então do começo, a gente vai discutir com a turma o que eles entendem como energia elétrica. Por exemplo, o que seria para eles, de onde que vem, a gente vai perguntar para eles, ver o que eles sabem sobre isso. Como é que eles entendem que todo o processo de energia elétrica, o seu uso, por que falta, por que sobra, por que é cara conta, por que é barata conta. Ok, aí depois de perguntar para eles, aí eu vou estar explicando o panorama geral, falar da matriz energética brasileira de uma forma bem simples, só para eles entenderem como é o processo, desde a usina, da terra elétrica, até a chegada na casa deles, para eles entenderem por que a corrente elétrica é daquele jeito, por que o Brasil usa a corrente elétrica daquele jeito, para eles entenderem melhor o contexto a qual que eles estão inseridos. A aula 3 e a aula 4, a gente vai estar focando em elementos teóricos. A gente vou dando para eles quais são os conceitos de corrente, conceito de resistência, pelo menos o básico de circuitos elétricos, para eles entenderem um pouco da instalação elétrica deles. Claro, nada a um nível de engenharia, a um nível técnico, a um nível só mesmo para que eles amadureçam no seu entendimento de energia elétrica. A aula 4 também, a aula 4 a gente vai estar falando de energia elétrica, a gente vai estar falando de lei de Joule, que é uma coisa importante, né? Se a gente vai querendo falar de economia, de energia elétrica, a gente vai ter que estar falando de lei de Joule. Vai falar um básico de associação de resistores, o porquê que um pouco de voltagem, um pouco de corrente alternada, corrente contínua, o que é corrente de fuga, o que é um fusível, o que é curto-circuito, problemas assim que acontecem numa casa, ainda mais onde infelizmente a gente tem fiações de baixa qualidade, adulteradas, né? Isso acontece muito, esses problemas. Então é importante estar falando com eles.
Aí na aula 5, a gente vai pegar toda essa teoria que a gente falou e a gente vai estar explicando assim o funcionamento básico, assim, a relação dos aparelhos, cada aparelho doméstico, tipo micro-ondas, geladeira, chuveiro, televisão, computador, como é que funciona cada um deles, assim, bem básico, e qual é o consumo de energia elétrica deles, né? Se eles consomem muito, não, se, assim, qual o melhor jeito de utilizar eles, e como, que é o caso, exemplo, do chuveiro, que a gente sabe que ficar muito tempo com o chuveiro ligado gasta muita energia, então a gente vai estar falando para eles, né, da questão do chuveiro, não ficar muito ligado. Já uma geladeira não tem tanto problema, desde que seja de boa qualidade. Verificar também, falar da fiação, de se você perceber que está esquentando muito um utensílio, isso vai querer dizer que pode estar em curto-circuito, e a gente vai estar falando, focando mais nos utensílios domésticos comuns. E depois a gente vai estar falando dos gatos, que a gente, como eu disse, a gente vai tomar pressuposto que uma das maiores reclamações são essas, que famílias às vezes carentes estão tendo conta de luzes abusivas, por causa que os vizinhos ficam fazendo gatos, e toda hora tem curto-circuito numa instalação e acontece, às vezes toda a rua fica sem luz por causa dos gatos. Então a gente vai estar explicando o que são gatos, como identificar eles, o que fazer em caso que você vê ele, tomar cuidado por causa da natureza rudimentar deles. Ok. Aí na aula 6 a gente vai estar falando então da conta de luz, da estrutura de uma conta de luz. Como que ela funciona? Ou seja, a gente vai estar falando do que é aquele quilowatt-hora que vem, o que é aquelas taxas de bandeira que vem numa conta de luz. Vai estar explicando direitinho quando você recebe uma conta de luz o que quer dizer cada termo. A gente vai estar falando então por que é cobrada taxa de iluminação pública. A gente vai estar inclusive explicando também, exemplo, se uma família de 2 lares com tantos utensílios domésticos, se é normal vir uma conta talvez de R$100, se talvez uma pessoa que mora só com o pai, não tem nem geladeira nem coisa, a conta está vindo R$200, se está acontecendo algum gato ou se está tendo algum problema na fiação, a gente vai estar explicando isso. Falar também aí a gente vai estar falando um pouco da administração pública, né, que eu acho que isso é fundamental nessa discussão. Porque se a pessoa identifica que ela está com problema, se a comunidade como um todo identifica que está com problema, ela tem que saber quais são os meios, quais os acessórios que ela tem para combater esse problema, onde que ela vai reclamar. Então a gente vai estar falando da SEB, qual é o papel da SEB nas instalações elétricas, na conta de luz, qual é o papel da ANEEL, qual é o papel da prefeitura também, a gente vai estar falando, né, no caso aí, de uma prefeitura, ou talvez de uma comunidade, de um síndico, de um condomínio, não sei. Ok. Aí para a aula 7, a gente vai estar aproximando os alunos da comunidade. Como é que a gente vai fazer isso? Os alunos mesmo, eles vão elaborar uma cartilha, pegando todo esse arcabouço que a gente deu para eles, desde do básico de eletricidade até utensílio doméstico e conta de luz, e vai fazer uma cartilha explicando, né, eles vão explicar como fazer um uso sadio de energia elétrica, como economizar, o que pode ou não ficar ligado na tomada, como identificar curto-circuito, como identificar que vai sobrecarga em caso de trovão, como identificar talvez um gato. Uma cartilha que ele vai ter que elaborar, uma cartilha simples, coisa e com a leitura fácil, claro, né, porque isso é voltado para uma comunidade carente, não é voltado para um curso de física. E com essa cartilha ele vai ter que distribuir para a comunidade dele. Vai ter que distribuir pelo menos para 3 pessoas que eles conheçam, né? Tudo bem? E para a aula 8 vai ser feito uma coisa muito interessante. Vai ser feito um workshop com a comunidade. Para a aula 8, a comunidade mesmo que eles vivem, próximo, cada um ali vai chamar parentes, vizinhos. Eles vão até o colégio e a gente vai ter ali em torno de 7, 8 grupos, cada um relacionado com um tema. Tipo, um vai falar de apagão, um vai falar de acidente elétrico, outro vai falar de gato, outro vai falar de economia, outro vai falar de conta, algum vai falar de administração pública. E todos eles vão ter que fazer um panfleto simples, de uma página, coisa fácil para entregar para a comunidade. E explicar oralmente quão é importante você ter uma noção de conhecimento de energia elétrica e dos problemas, desde a conta de luz até os apagões, para que você consiga sair um pouco dessa coisa de opressão, porque você observa nessa comunidade que às vezes o motivo você vê que a ignorância da pessoa em relação a esse tema é uma coisa que causa opressão nele, né? Nessa comunidade, que a pessoa não tem um conhecimento nem do que é um gato, então vem a conta de R$200, ela não sabe como fazer para reagir. Ela não sabe nem a quem reclamar, ela não sabe nem o que está acontecendo, o que é gato, o que é energia elétrica. Então por isso que é importante, a gente pegou esse tema exatamente porque dialoga muito com aquela comunidade e dá meios para que ela se
para que ela combata isso, combata esses problemas, que elas consigam o quê? Fazer uma pressão maior nos órgãos públicos responsáveis, nas autoridades, para que possa mudar essa realidade delas, que é o que nosso objetivo aqui, que é fazer as pessoas mudarem as realidades delas. Muito obrigado.